tempo da Quaresma, o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será de descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és a Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, na continuidade da reflexão dos evangelhos que nós estamos escutando nesses últimos dias, já próximos às festas da Páscoa, precedidas pela Semana Santa, Tríduo Pascal, nós estamos percebendo aqui as dificuldades de poder entender a identidade de Jesus. As discussões que se fazem para dar credibilidade à identidade de Jesus como Filho de Deus ou de ser o próprio Deus. E aqui percebemos, meus irmãos e irmãs, que hoje também na nossa vida temos várias formas de poder entender a Jesus Cristo. O importante é que, diante das várias formas que nós temos de entender Jesus Cristo, nós possamos entendê-lo verdadeiramente como Ele é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Vocês perceberam que os fariseus e os mestres da lei queriam impor a identidade de Jesus a partir daquilo que eles queriam que Jesus fosse, e não aquilo que Jesus era, independente daquilo que Jesus já havia falado, e assim por diante. Igual também a nós. Muitas vezes, até na própria religião, nós queremos dar à religião aquilo que nós gostaríamos e não aquilo que ela é na sua doutrina, nos seus ensinamentos e, no caso da nossa Igreja Católica Cristã, no seu magistério. A partir daquilo que nós entendemos da Sagrada Escritura, da tradição já de mais de 20 séculos, nós muitas vezes temos... Então, quem sabe, queremos até entendê-la da nossa forma e não daquilo que ela é. E essa realidade pode ser também aplicável a toda e qualquer situação, realidade que vivamos na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que os outros sejam aquilo que nós gostaríamos e não aquilo que eles são. Tanto que o próprio Nicodemos falou entre os fariseus: "Mas será que a nossa lei permite julgar uma pessoa antes de escutá-la?" Então vejo que até Nicodemos gostaria de poder, quem sabe, escutar Jesus, como já havia escutado, mas os fariseus estavam muito duros de coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos dê a graça de poder realmente entendê-lo naquilo que Ele é na nossa vida, na vida da Igreja. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Factorem